Olá pessoal, sou Edipo Augusto Ferreira Macedo, advogado, sócio administrador do Ferreira Macedo, Sociedade Individual de Advocacia. Sejam bem-vindos. Hoje iniciamos uma imersão técnica sobre o coração do sistema processual brasileiro contemporâneo, a ratio decidendi. Frequentemente, advogados confundem a ementa de um julgado com o precedente em si. Nosso objetivo aqui é desconstruir esse erro. Vamos analisar como identificar o núcleo normativo que realmente vincula os tribunais, separando o que é força de lei do que é apenas retórica judicial. Este é o diferencial entre o peticionamento genérico e a advocacia estratégica que busca uma alta performance, tá? Então vamos lá. Ratio decidendi é a proposição normativa geral extraída do caso concreto, consistente no fundamento jurídico necessário e determinante da decisão judicial, dotada de força vinculante e apta a orientar a solução de casos futuros análogos. Marinoni a define como norma jurídica geral construída a partir da solução de uma questão de direito necessária para a resolução do caso concreto. O critério operacional essencial é o teste de Wambal. Inverta-se o fundamento. Se o resultado do julgado mudar, o fundamento é rácio. Se não mudar, é obter dictum. A ratio decidente, portanto, é o fundamento necessário determinante. Sem ele, o dispositivo não se sustenta. Ele é dotado de força vinculante. O obter dictum é um enunciado acessório, incidental ou ilustrativo da fundamentação. Ele é desprovido de força vinculante e a sua aplicação é facultativa, né? Não existe uma categoria intermediária. Ou é rácio, deve ser aplicado, ou é obter dictum. Aqui reside o divisor de águas. A ratio é a norma que o juiz cria para resolver o conflito, enquanto o obter dictum é apenas um comentário obter, né, pelo caminho. E como ter certeza, né? Aplique o teste de Wambach, que é uma herança da common law. Se você remover o argumento da fundamentação e o resultado final, né, o dispositivo, permaneceu o mesmo, aquele argumento não era essencial. Era apenas um obter dictum. Se ao retirar o argumento a decisão cair por terra, você encontrou a ratio. Lembre-se, o que vincula o juiz, no seu caso futuro, é a ratio, não os efeitos do acórdão. Quando a parte contrária trouxer uma citação de um acórdão que parece prejudicar seu cliente, aplique o teste de Wambach na petição. Demonstre ao juiz que aquela frase citada pelo adversário foi dita apenas de passagem, né? Obter dictum, e não constitui a razão determinante do julgado. Conclua afirmando que, por não ser a ratio, aquele trecho não tem força vinculante e não deve ser aplicado no seu processo. Tá? Agora, a classificação da ratio decidendi é feita sobre três critérios principais, cada qual com implicações práticas diretas para o operador do direito, quanto à fonte, quanto à extensão, quanto à estabilidade. A STF, em sede de controle concentrado, repercussão geral, tem efeito vinculante, né? Erga omnes, a todos. No STJ, em recurso especial repetitivo, efeito vinculante qualificado do CPC, para admissão de recursos, né? Os tribunais locais, nos incidentes de resolução de demandas repetitivas, no IRDR, o efeito vinculante é regional. E o julgado isolado, ele tem efeito meramente persuasivo. Já quanto à extensão, a ratio ampla abrange toda a questão jurídica controvertida e admite aplicação analógica plena. A ratio restrita circunscreve-se a elemento específico do caso, né? E é vedada a aplicação analógica sem distinguishing fundamentado. E quanto à estabilidade, ela é consolidada se integra o entendimento pacífico ou simulado, cuja presunção é máxima de vinculatividade, e informação, né? Que é oriunda de um julgamento ainda não estabilizado, que é necessário acompanhar a evolução e finalmente superada se substituída por overruling expresso ou tácito, que não é mais vinculante. Nem toda ratio tem o mesmo peso. Precisamos mapear a geografia do precedente. Se a fonte é o STF em repercussão geral, a ratio é uma ordem direta a todos os juízes do país. Se é um IRDR, o comando é regional. Atente-se também para a estabilidade. Se está uma ratio que está sendo superada, né? Overruling,
é um efeito fatal que destrói a credibilidade da sua tese. O advogado monitora se a ratio que ele defende, né, é ampla ou restrita, pois isso define o espaço de manobra para analogia. Você está diante de uma decisão desfavorável baseada em um julgado isolado, né, cujo efeito é persuasivo, sua estratégia deve ser atacar a falta de autoridade daquela fonte. Mostre que aquela ratio ainda não está em formação e confronte com uma ratio consolidada de um tribunal superior, se houver. No direito processual civil, a hierarquia das fontes, né, prevista no artigo 927, é o seu melhor argumento para cassar decisões de piso, correto? Quanto à base normativa, o CPC de 2015 positivou um sistema articulado de deveres em torno da ratio decidendi, tornando sua identificação condição de validade das decisões judiciais. Vejam, artigo 927, de observância obrigatória. Juízes e tribunais devem observar as decisões do STF em controle concentrado, súmulas vinculantes, acordos em IAC e RDR, recursos repetitivos, e as súmulas do STF e STJ. No artigo 489, parágrafo 1º, é a fundamentação qualificada. É proibido invocar precedentes sem identificar os fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso se ajusta a esses fundamentos, né? Pressupõe-se a prévia identificação da ratio. No artigo 489, parágrafo 1º, incisos 5 e 6, nós temos as técnicas de confronto. É obrigatório demonstrar expressamente a existência de distinguishing, a distinção fática, ou de overruling, né, a superação, para afastar a aplicação de precedente vinculante. E, finalmente, o artigo 926, os critérios de estabilidade e coerência. Os tribunais devem manter seus precedentes estáveis, íntegros e coerentes. Vejam que o CPC de 2015 não apenas sugere, né? Ele impõe. O artigo 489, parágrafo 1º, é a certidão de óbito da sentença copia e cola. Se o juiz cita um precedente, mas não explica a ratio, ou não faz o cotejo analítico com seu caso, a decisão é nula. Ponto. Nós, como advogados, temos o dever de cobrar a aplicação das técnicas de confronto, né? O distinguishing, mostrar que os fatos são diferentes, o overruling, mostrar que o entendimento mudou. O sistema de precedentes serve para gerar a segurança jurídica, não para engessar o erro, certo? Se o juiz indeferir seu pedido citando apenas o número de um tema repetitivo ou uma súmula sem explicar a relação com o seu caso, interponha embargo de declaração com base no artigo 489, parágrafo 1º, né? Os incisos 1 e 6. Alegue omissão por falta de fundamentação qualificada. Isso prepara o terreno, né? O famoso pré-questionamento para os tribunais superiores e demonstra que você não aceitará decisões genéricas. E, finalmente, nós temos... Perdão, pessoal. Falha técnica. A estrutura silogística, né? Premissa maior: todo fundamento jurídico necessário e determinante de uma decisão judicial integra a ratio decidendi e é dotado de força vinculante. Premissa menor: o fundamento X foi a razão jurídica sem a qual o julgado não teria alcançado o dispositivo Y. Conclusão: o fundamento X é a ratio decidente e deve ser observado nos casos futuros análogos. Portanto, é obrigatório identificar a ratio antes de aplicar ou afastar o precedente, né? Fundamental distinguishing ou overruling. É proibido invocar precedente sem cotejo analítico entre os fundamentos determinantes e os fatos do caso concreto. Recomenda-se ao advogado enunciar expressamente a ratio do precedente invocado, seguida da demonstração de identidade fática, né? Argumento a simile ou de distinção, argumento a contrário senso, e cessante ratione legis, cessante lex. Cessada a razão determinante, cessa também sua força vinculante, nos termos do artigo 927, parágrafo 3º. Portanto, para encerrar, devemos olhar para a lógica por trás da tese. Nossa atuação deve ser silogística. O direito não é opinião, é estrutura. Quando se apresenta uma ratio como premissa maior
e prova que os fatos do seu cliente se encaixam nela, né, através do argumento assímile, a conclusão favorável torna-se logicamente inevitável. Por outro lado, se a realidade social mudou, a ratio antiga não pode mais sobreviver, cessante ratione legis, cessate lex. Esse é o fundamento para pedir a superação de um entendimento que não faz mais sentido. Portanto, na nossa caixa de ferramentas, né, devemos estruturar nossa tese principal usando subtítulos que remetam a essa lógica. Por exemplo, da ratio decidendi do tema repetitivo número tal, da subsunção, identidade entre o leading case e o caso subjúdice. Ao fazer isso, você está entregando a sentença pronta para o juiz. Você facilita o trabalho dele, enquanto blinda seu processo contra decisões arbitrárias. É assim que se ganha causas complexas nos tribunais brasileiros hoje, pelo que todos nós percebemos. Se o vídeo lhe foi útil, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e até a próxima.